Um bom dia para todos que estão vendo e ouvindo a rádio e TV Escola da Bíblia neste momento, né? É bom estar com todos, é bom estar estudando e aprendendo a palavra de Deus. Não tem coisa melhor para a gente fazer do que a gente estudar e aprendermos juntos a palavra de Deus. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia, que você possa estar pronto para aprendermos juntos, para crescermos juntos, espiritualmente falando, não é? A palavra de Deus é tão rica, é tão cheia de ensinamentos para todos nós, e nós temos que aprender com a palavra de Deus, não é? Nós temos que crescer espiritualmente falando. E a Bíblia nos ajuda com isso. A Bíblia é essa ferramenta, não é? Essa bênção que nós temos. É como se fosse uma semente, né? A palavra diz, né? É essa semente que plantada no nosso coração vai crescer e vai produzir fruto. E é isso que nós estamos falando, né? Nós temos que crescer e produzir fruto. Falamos na última vez sobre a segunda chave, que vai abrir uma porta que vai nos ajudar a crescer. E essa chave é obediência. A primeira chave foi glorificar a Deus. Esta chave agora é obediência. E se você lembra do que falamos na última vez, nós usamos o exemplo de Noé, né, como um exemplo de obediência. Você se lembra o que nós falamos de Noé lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, e lá em Gênesis, capítulo 6, né, que conta esta história de Noé. E vimos que Noé obedeceu sem ter visto o que iria acontecer antes. Você se lembra que Deus pediu para ele construir uma arca? E não era só um barquinho de pesca, mas era grande, lembra? 4 andares de altura, como se tivesse um prédio hoje de 4 andares. Essa era a altura da arca. Quase 2 campos de futebol de comprimento. Era uma coisa grande, né? Se não bastasse isso, Noé vivia longe do mar, num local aonde nunca havia chovido antes. Mas a carta aos Hebreus nos ensina que Noé, movido por fé, obedeceu. E ele confiou nas palavras de Deus, mesmo que nunca tivesse chovido, Noé acreditou. Noé teve temor, lembra aquela palavrinha? Respeito, confiança, não é? E construiu essa arca no meio do mato, longe do mar, sem que nunca tivesse chovido por 100 anos. E nós falamos também que uma coisa era cortar a primeira árvore, mas outra era continuar construindo por tanto tempo. Dedicação total, lembra disso, né? Obediência, dedicação total, é começar algo e ir até o fim. É começar e terminar algo. Isso nós aprendemos com Noé. Respeito pela palavra de Deus. Reverência. Deus falando e Noé obedecendo. E nós terminamos lendo, lá em Gênesis capítulo 6, o versículo 22. E eu quero começar hoje nesse texto. Volta comigo lá, então, para o livro de Gênesis. Abre lá comigo em Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Lembra das características, não é? De Noé.
Uma fé obediente, obediência, sem questionar. Deus falou, Noé cumpriu. Lembra de dedicação total. Noé começou e foi até o fim na sua obra. E lembra de respeito, reverência com a palavra de Deus. Boas lições, né, para você e para mim. Uma fé obediente não questiona, dedicação total, comece e termine, e temor, reverência, respeito pela palavra de Deus. Lembra que nós falamos também, depois de toda essa dificuldade em construir a arca, a zombaria que provavelmente as pessoas fizeram com Noé e com seus filhos, além de tudo isso, Noé agora tinha que colocar animais dentro da arca, lembra? Que dificuldade, né? E comida para todos esses animais. E comida para a sua família. E a limpeza da arca. Olha quanta coisa, né? Noé, um excelente exemplo de obediência. E olha o capítulo 6 de Gênesis, versículo 22. Um versículo fantástico, resumindo a história de Noé. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Que versículo bonito, né? Noé fez tudo, não um pouco, não metade, não começou bem e parou, fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E você e eu? Quanta coisa Deus nos manda fazer, confiando nele, e nós falhamos. Quanta coisa, quanta coisa. Deus pede para você e para mim obedecê-lo, seguir o seu filho, ouvir o evangelho, ser batizado e permanecer fiel. Não é mais fácil do que construir uma arca no meio do mato? Muito mais. Vamos obedecer. Vamos obedecer sem questionar. Vamos ter dedicação total. Vamos começar a nossa vida cristã e terminar. Não vamos desistir no meio. E vamos ter respeito, reverência para com o nosso Deus. Noé fez tudo exatamente como Deus mandou. Que grande exemplo de obediência. E se eu e você obedecermos às palavras de Jesus, nós vamos crescer. Nós vamos crescer espiritualmente falando. Com certeza. Isso nós falamos na última vez. Hoje eu quero ir para uma das cartas no Novo Testamento, a primeira carta de João. Podíamos ir para qualquer outra, mas eu vou ficar só em 1 João. E eu gostaria de aplicar tudo que nós vimos lá com a história de Noé na nossa vida, como discípulos de Jesus. Como é que eu demonstro obediência na prática? Como é que eu mostro aos outros e a Deus que eu estou obedecendo? A primeira carta de João nos mostra isso. Eu quero ir para lá agora, eu quero analisar alguns versículos com você hoje, e eu quero que você esteja analisando a sua vida. Eu vou analisar a minha, e você analisa a sua. E vamos ver se nós estamos, de fato, obedecendo. Uma coisa é falar, né? A outra coisa é fazer. Uma coisa é cortar a primeira árvore. Outra coisa é continuar construindo, como Noé, por 100 anos. Então vamos lá na primeira carta de João,
mais para o final do Novo Testamento e vamos aplicar obediência na nossa vida hoje. 1 João, primeira passagem que eu quero notar com você está lá no capítulo 2. 1 João, capítulo 2, olha comigo o versículo 3. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Diz o seguinte: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Um versículo pequenininho. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Talvez na versão que você está lendo, pode falar o seguinte: sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. É a mesma coisa, né? A palavra guardar aqui, nesse texto, é a mesma palavra para obedecer. Guardar os mandamentos significa obedecer aos mandamentos. Muito interessante isso, não é? E não é uma obediência forçada, mas é uma obediência por livre vontade. Uma obediência porque eu quero, não porque alguém está mandando que eu obedeça. Tá certo que Deus quer que eu obedeça, com certeza. Mas aqui, guardar os mandamentos, obedecer os mandamentos, é algo que eu quero fazer. Não é algo que alguém está me forçando. Aquele verdadeiro discípulo, aquela verdadeira discípula de Jesus, demonstra que conhece Deus pelo seu desejo, pela sua vontade de obedecer aos mandamentos. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Como está a sua obediência? Como está a sua obediência? Você está guardando? Você está obedecendo os mandamentos de Deus? Como é que eu demonstro para os outros? Como é que eu demonstro para Deus que eu estou obedecendo? Quando eu guardo os seus mandamentos. Quando eu obedeço aos seus mandamentos. Primeira passagem que nós vamos aplicar na nossa vida. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Sabemos que o conhecemos quando obedecemos os seus mandamentos. Quando guardamos os seus mandamentos. E aqui lembra, né? É algo voluntário, não é algo forçado, é algo porque eu quero. Eu demonstro que eu conheço o meu Deus quando eu obedeço os seus mandamentos. Como está a sua obediência? Pense um pouco nisso. Você tem guardado os mandamentos de Deus? E não é guardar para colocar dentro de uma gaveta, não. Né? Eu estou guardando bem aqui, ó, está bem guardadinho, está bonitinho, ninguém vai mexer. Não é assim que a gente guarda os mandamentos. Né? Guardar é a mesma palavra para obediência. Como é que está a sua obediência? Você tem obedecido aos mandamentos de Deus? Pense um pouco nisso. Pense na sua vida. Tantos mandamentos de Deus, e a palavra de Deus diz que os mandamentos de Deus não são penosos, não são difíceis, são fáceis.
compara com construir uma arca no meio do mato por 100 anos. Ah, os mandamentos de Deus não são difíceis. É obediência ao seu filho, é fidelidade à sua palavra, é fidelidade aos cultos do Senhor, é obediência ao evangelho, é o entrar nas águas, ser batizado. Isso não é difícil. Como está a sua obediência aos mandamentos de Deus? Pula para o versículo 6. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Vamos continuar aplicando obediência. Olha o versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Olha a palavrinha deve. Deve. Deve ali significa obediência aos mandamentos de Deus. Cristo é o padrão para a nossa vida. Ele é o padrão de vida para você e para mim. E se nós estamos obedecendo de coração, né? Lembra? Não é algo forçado. É de coração, é porque eu quero. Se nós estamos obedecendo de coração, nós vamos andar como ele andou. Nós vamos viver como Cristo viveu. Olha que versículo importante, né? Como é que você está vivendo? Você está vivendo sua vida como Cristo, em obediência ao Pai, em submissão ao Pai, em humildade? É assim que você está vivendo sua vida? Ou você está vivendo a sua vida do jeito que você quer, com orgulho, né? A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Quanta gente fala isso, né? Quem manda na minha vida sou eu. A vida é minha. Já ouviu isso, né? Talvez até já falou isso. Olha o versículo 6 de novo. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Se nós estamos obedecendo, nós vamos viver, andar como Cristo viveu, como Cristo andou, em obediência, em submissão, em humildade, fazendo boas ações, ajudando os outros. Assim que Cristo viveu. E se nós estamos obedecendo na prática, né? Estamos aplicando agora o que nós aprendemos com Noé. Como é que eu mostro na prática que eu estou obedecendo? Versículo 3. Obedecendo aos mandamentos. Versículo 6. Vivendo como Cristo viveu. Andando como Cristo andou. E você pode estar pensando, mas Cristo viveu há 2000 anos atrás? Como é que eu posso viver como ele viveu? Minha época é diferente, né? Hoje tem muitas coisas modernas. Como é que eu posso viver como ele viveu? Nós não estamos falando aqui de coisas físicas, né? Não é a casa, não são as roupas, os sapatos. Não é assim que nós estamos falando que temos que viver como Cristo viveu. Mas nós estamos falando sobre a sua vida de obediência, de submissão, de humildade, de ser uma pessoa boa para todos, de ajudar
quando as pessoas precisavam de ajuda, de ser um bom exemplo, de ser um bom amigo. Assim é viver como Cristo viveu, né? E se eu estou fazendo isso, eu estou obedecendo. Estou mostrando, estou demonstrando na prática a minha obediência a Deus, em primeiro lugar, e estou demonstrando para os meus amigos que eu estou obedecendo. Capítulo 2, versículo 3, obedecer aos mandamentos. Capítulo 2, versículo 6, viver como Cristo viveu. Vamos continuar no capítulo 2. Vamos ler agora os versículos de 9 a 11. Olha comigo. 1 João, capítulo 2, versículos de 9 a 11. O texto diz: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Como é que eu aplico na minha vida obediência, segundo os versículos 9 a 11? Aquele seguidor de Jesus, obediente, dedicado até o fim, que tem respeito, reverência para com a palavra de Deus, jamais odeia seu irmão. Jamais, né? Existem tantas brigas, discussões, desavenças dentro da igreja do Senhor. Lembra lá em Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios? Primeira carta. Quanta desavença, quanta desunião havia. Lembra na carta aos Filipenses? Duas senhoras que estavam brigando. 1 João, capítulo 2, versículos de 9 a 11, nos ensina. Se somos obedientes, e lembra que obediência é a segunda chave que destranca a porta e nos ajuda a crescer. Se nós somos obedientes, nós jamais vamos odiar nossos irmãos. Pensa na sua vida. Você está brigada? Você está brigado com algum irmão em Cristo hoje? Um sinal de obediência é fazer as pazes, é reatar, é unir. Esse é um sinal de obediência. Alguém fez alguma coisa para você, talvez grave, e você não consegue esquecer? Você continua com raiva, com ódio, brigado com aquela irmã ou com aquele irmão? Você não está obedecendo. Um sinal de obediência demonstrada para Deus e para os outros é nunca odiar o seu irmão. Quem odeia, a palavra de Deus diz, anda nas trevas e não consegue enxergar, porque as trevas o cegaram. O contrário é verdadeiro, né? Aquele que ama o seu irmão anda na luz. E esta luz é Jesus.
As trevas são o contrário de Jesus. Então, se eu não consigo perdoar, se eu continuo brigando, e às vezes eu sou o causador dessa briga, às vezes eu não sou, mas a briga acontece de qualquer maneira. Às vezes uma outra pessoa vem e fala algo comigo, e eu fico sentido e brigado. Às vezes sou eu quem falo algo e a outra pessoa fica sentida e brigada. Desunião, discórdia, desavença, raiva, ódio, briga são sinais de desobediência. E quem anda assim está andando nas trevas, contrário de Jesus. Pensa na sua vida. Tem alguém com quem você está brigada? Ou que talvez brigou com você? Tem alguém com quem você está brigado? Ou talvez essa pessoa brigou com você e causou uma fricção, uma desunião, uma discórdia? Quer mostrar a sua obediência na prática para Deus? Faça as pazes. Resolva essa discórdia. Resolva essa desavença. Pare de sentir raiva. Pare de sentir ódio. Se você agir assim, você vai estar obedecendo e andando na luz. Se você continuar brigado ou brigado, você está desobedecendo e andando nas trevas. 1 João, capítulo 2, versículos 9 a 11. Quer mostrar a sua obediência na prática para Deus, não só da boca para fora, mas de verdade? Não odeie a sua irmã ou seu irmão. Seja uma pessoa de paz. Mesmo que não tenha sido você a culpada ou o culpado, demonstre obediência fazendo a paz. E se foi você, mais ainda, né? Vá lá e se reconcilie com sua irmã, com seu irmão. Obediência na prática. Noé é um grande exemplo de obediência. Mas 1 João aplica a obediência nas nossas vidas. Já vimos o versículo 3 do capítulo 2? Já vimos o versículo 6 do capítulo 2? Já vimos os versículos de 9 a 11 do capítulo 2? E agora vamos ver o versículo 15 do capítulo 2. Olha lá comigo. 1 João 2, 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como é que eu aplico este versículo em relação à obediência? Olha, é simples o entendimento, talvez difícil a aplicação. Mas o entendimento é simples. Não amem o mundo. Como? O que isso significa? As coisas do mundo. O que existe neste mundo não podem estar antes da nossa obediência a Deus. As coisas deste mundo
não podem ser mais importantes, não podem vir em primeiro lugar do que a nossa obediência a Deus. E tantas outras passagens, eu quero ficar aqui em 1 João, mas nós podíamos ler tantas outras passagens que falam sobre essa mesma ideia, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a justiça. Olha, não coloque as coisas do mundo como mais importantes do que a sua obediência a Deus. Jesus dizendo lá em Lucas, olha, se a sua mãe, se o seu pai, se a sua esposa, se o seu marido, se os seus filhos forem mais importantes do que eu, você não serve para o reino. E aqui João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15, diz: não amem o mundo e nem as coisas que existem no mundo. Se você ama o mundo, João diz, o amor do Pai não está em você. Não vamos colocar as coisas do mundo como mais importantes que a nossa obediência a Deus. Dá alguns exemplos aí, Alan. Posso dar vários, vários, né? O meu tempo é importante, com certeza. Eu tenho que ter tempo para trabalhar, eu tenho que ter tempo para descansar, eu tenho que ter tempo para um lazer, eu tenho que ter tempo para estudar, eu tenho que ter tempo para passar com os meus filhos, eu tenho que ter tempo para passar com a minha esposa, eu tenho que ter tempo para visitar. Olha, se eu não tomo cuidado, o meu tempo, que é importante, e pode ser usado em todas essas diferentes áreas, se eu não tomo cuidado, o meu tempo acaba sendo mais importante que a minha obediência a Deus. Mas como assim, Alan? Se eu uso o meu tempo, por exemplo, no domingo, para o meu lazer, ao invés de participar e adorar a Deus no culto ao Senhor, eu estou colocando o meu tempo como mais importante. Não ame o mundo, João está dizendo, nem as coisas que existem no mundo. Se o meu tempo é mais importante para mim do que o meu louvor a Deus com meus irmãos, eu estou desobedecendo. Eu estou colocando o meu tempo como mais importante do que a minha obediência a Deus. E podíamos usar vários exemplos. Minha família. Minha família é muito importante. Com certeza que é. Um presente de Deus. Mas se a minha família se torna mais importante do que a minha obediência a Deus, eu estou desobedecendo. Não vou crescer espiritualmente falando. Mas como assim, Alan? Minha família quer ir passear no domingo. Mas a minha esposa está pedindo. Meus filhos estão insistindo. Eu passo a semana toda no trabalho, sem poder estar muito tempo com eles. Domingo é o dia que eu tenho para estar com eles. E minha família está querendo passear. Um domingo só não vai fazer mal. Não ame o mundo, nem as coisas que existem no mundo. Porque se amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Se as coisas do mundo são mais importantes, têm prioridade sobre a minha obediência a Deus, o amor de Deus não está em mim. E eu estou desobedecendo. E você pode dar outros exemplos, né? Você olha para a sua vida, eu estou olhando para a minha. Né? E você pode ver tantas coisas que são boas,
Não são ruins, não, hein? Nosso tempo, nossa família, nosso trabalho. Ah, o trabalho. Tem pessoas que são escaladas para trabalhar no domingo, mas tem outras que arrumam outros trabalhos, além do que já tem, no domingo. Ah, porque precisa trocar de carro, precisa comprar uma televisão nova, precisa mudar um móvel na sala, né? E trocam a obediência a Deus pelo trabalho. O trabalho se torna mais importante. Não ame o mundo, nem as coisas que existem no mundo. Você pode completar, né? Você pode completar o que está faltando, né? Tempo, família, trabalho. Você pode completar com outras coisas que o mundo oferece e que muitas vezes nós tratamos como mais importantes do que nossa obediência a Deus. João está dizendo aqui, quer obedecer na prática, quer mostrar para Deus e para os outros a sua obediência, não da boca para fora, mas a sua obediência como Noé, uma fé obediente, uma dedicação total, uma, um respeito, uma reverência para com a palavra de Deus, tem que colocar a obediência a Deus em primeiro lugar. Vamos para uma outra passagem aqui, ainda no capítulo 2. Olha, 1 João é um livro muito prático. E você pode ler depois com muito cuidado essa primeira carta de João. E você pode aplicar a obediência em praticamente todos os versículos. Eu estou usando alguns aqui como exemplo. Mas você pode fazer a sua lição de casa. Ler a primeira carta de João com muito cuidado e aplicar os versículos em relação à obediência, como nós estamos fazendo. Mais um aqui no capítulo 2. Olha comigo os versículos 24 e 25. 1 João, capítulo 2, versículos 24 e 25. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que vocês ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. As coisas que vocês ouviram desde o princípio têm que permanecer em vocês. Como é que eu demonstro minha obediência a Deus? Com firmeza, com constância, seguindo até o fim. Aquelas coisas que eu ouvi lá no início da minha caminhada com Cristo. Lembra? Lembra aquilo que eu falei, que você falou? Que Jesus é o Senhor da minha vida e que eu vou ficar fiel até o fim. Lembra disso? Lembra das coisas no princípio? Essas coisas têm que permanecer em nós até o fim. Firmeza, constância, dedicação total. São marcas de um discípulo obediente. Lembra do seu início, do seu início com Cristo? Ah, aquele ânimo, aquela alegria, aquela vontade de falar para todo mundo sobre Jesus, aquela declaração, aquela confissão que Jesus é o Senhor da sua vida, o Filho de Deus.
aquela confissão, que você iria permanecer fiel até o fim. João está dizendo aqui, ó, aquilo que vocês ouviram desde o princípio tem que permanecer em vocês. E se isso acontece, vocês têm uma promessa de Deus, a vida eterna. Constância, firmeza na fé, dedicação total até o fim. São marcas de obediência de um discípulo de Jesus. Obediência é a chave que nos ajuda a crescer. Não desista, não desista, não desista. Vá firme até o fim. Demonstre obediência. E o versículo 25. Que versículo fantástico, né? E esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. A nossa obediência vai nos levar, pela graça de Deus, à vida eterna. Olha o capítulo 3. Olha o capítulo 3, versículo 6. Mais uma aplicação prática de obediência. 3:6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Capítulo 3 de 1 João, versículo 3. Aquele cristão, aquela cristã verdadeira, verdadeiro, não engana a igreja vivendo em pecado. Vamos ler de novo o versículo 6? Olha aqui, ó. Todo aquele que nele permanece, tá? Todo aquele que permanece em Deus, que permanece em Jesus, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. O discípulo verdadeiro, o discípulo obediente, não vive no pecado. E mais ainda, né? Não engana a igreja. Chegando no domingo para adorar a Deus, como se tudo tivesse bem, e na segunda vive no pecado. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, vive no pecado. Aí chega o domingo, aparece lá na reunião da igreja como se tudo tivesse bem. Ninguém está vendo a vida dele durante a semana. Então ele está enganando, ela está enganando a igreja. O verdadeiro discípulo, o discípulo obediente, não vive no pecado. Chega no domingo para adorar a Deus e na segunda a sua maneira de viver é igual como foi no domingo. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. É a mesma. Não está enganando a igreja, vivendo no pecado. Mais um. Olha o capítulo 3 ainda. Vamos mais para o final do capítulo. Olha os versículos 21 e 22. 1 João, capítulo 3, versículos 21 e 22. O texto diz: Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Que versículo bonito, né? O cristão verdadeiro, a cristã genuína,
obediente a Deus, agrada a Deus com a sua consciência limpa. Olha de novo o versículo. Se o nosso coração não nos condenar, eu tenho consciência limpa. Temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. O cristão, a cristã obediente, agrada a Deus com uma consciência limpa. Seu coração não está te enganando. E você viu aqui a bênção no versículo? Se você é uma pessoa assim, você recebe de Deus tudo o que você pedir. Ah, que coisa maravilhosa! Se eu sou um discípulo de Jesus obediente, agradando a Deus com uma consciência limpa, Deus me concede aquilo que eu pedi. Olha que coisa fantástica! Mas o princípio aqui é a obediência, né? É a obediência. Deus me concede porque eu obedeço os seus mandamentos e o agrado com uma consciência limpa. Meu coração não está me enganando. Olha o capítulo 4, versículo 7, o último que nós vamos ler aqui e aplicar. Capítulo 4, versículo 7. Amados, João está dizendo, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amados, amemos uns aos outros. Como é que eu aplico obediência aqui neste versículo? O discípulo de Jesus, obediente, ama a todos. É o contrário daquilo que a gente viu, né? De andar nas trevas e odiar o seu irmão. O verdadeiro discípulo, o discípulo de Jesus, que é obediente, ama a todos. Continue lendo o 1 João. Eu dei alguns exemplos, mas leia com cuidado a primeira carta de João e você vai aplicar obediência em quase todos os versículos. Como é que eu mostro na prática que eu sou uma pessoa obediente a Deus? Leia 1 João e você vai ver. Será que Gênesis capítulo 6, versículo 22, pode ser falado sobre você? Noé fez tudo exatamente como Deus lhe ordenou. Troca o nome de Noé pelo seu. Maria fez tudo exatamente como Deus lhe ordenou. Ricardo fez tudo exatamente como Deus lhe ordenou. Noemi fez tudo exatamente como Deus lhe ordenou. Bira fez tudo exatamente como Deus lhe ordenou. Valdizan fez tudo exatamente como Deus lhe ordenou. Será que Gênesis 6, 22 pode ser dito sobre você? Obediência é a segunda chave para o nosso crescimento espiritual. Tenha uma fé obediente, uma fé que não
questiona as ordenanças de Deus. Tenha uma fé que demonstra uma dedicação total a Deus. Comece bem, corta a primeira árvore, mas vai até o final. Continua construindo, não para no meio. Dedicação total. E seja uma pessoa que tem reverência, respeito, temor às palavras de Deus. Você é uma pessoa obediente. Obediência é a segunda chave que nos ajuda no nosso crescimento espiritual. Deus abençoe você. Que você tenha um dia abençoado em obediência a Deus. When I survey